sempre tonalizar o cabelo? Existe essa necessidade de sempre tonalizar? Tem pessoas que dizem que não, né? E tem pessoas que dizem que sim. Eu respeito ambas, né? Tem muita gente que fala que não tonaliza o cabelo e tem pessoas que realmente falam que sim, é preciso. O que eu posso dizer aqui é que a melanina, ela é uma proteína, tá? Ela é uma proteína. Então, ela protege também o córtex. Então, quando a gente faz a saturação, o que a gente encontra ali é um fundo de clareamento da altura de tom que a gente alcançou. Então, é um fundo de clareamento, né? Não existe uma identidade naquele fundo de clareamento. Então, se uma pessoa ela faz uma descoloração e ela não tonaliza o cabelo, provavelmente, se ela não entrar com procedimento, o cliente não levar uma linha de manutenção muito boa, provavelmente esse cabelo ele não vai estabilizar esse pH, vai perder umidade, impureza, a cor vai ficar opaca, não vai ter identidade de cor, né? Hoje as pessoas buscam muita identidade de cor, por isso que é importante realmente entender de colorimetria, misturas de cores, criações de cores diferentes. Às vezes eu tonalizo um cabelo, um loiro, e ainda dou um banho de verniz nele. Eu tonalizo um moreno iluminado, dou um banho de verniz de amarelo com cobre. Faço bastante isso para trazer brilho mesmo, trazer aquela identidade mais diferenciada. É muito importante para a cliente realizar esse procedimento, porque ela vai estar com esse cabelo, essa mudança que ela realizou, ela vai se olhar todos os dias no espelho, vai lembrar de você, e é muito importante também para trazer outras pessoas, para você publicar este cabelo, mostrar em fotos e vídeos, nas mídias sociais, trazer novos clientes aí para vocês. Então, assim, na minha opinião, tá? É sim importante tonalizar sempre o cabelo, porque tonalizando você consegue colocar identidade de cor. Como que eu faço as minhas tonalizações? Eu sempre utilizo de 3 a 4 cores para tonalizar. Eu gosto bastante de trazer isso porque traz um diferencial, né? Dá um toque muito bonito nos cabelos, traz um diferencial e mexe muito com a criatividade da gente. E é muito gostoso quando você começa a mexer com colorimetria, quando você começa a criar colorimetria, você quer realmente fazer coisas novas. Eu mexo muito com mechas, faço muitas mechinhas até hoje. Eu faço muito, muito mesmo isso. Então, assim, se não tonaliza e não tem um procedimento, e não faz um procedimento muito bom, uma estabilização de pH muito bom nesse cabelo, o cliente não leva uma manutenção, você vai ter sempre um cabelo mais rígido, opaco, sem identidade de cor, tá? Então, na minha opinião, é importante. Agora, se a pessoa não faz procedimento de tonalização, vai trazer sempre os mesmos tons, né, para as clientes delas e deles, né, vai trazer sempre aqueles mesmos tons, porque não tonaliza, ou somente matiza, e também tem que realmente fazer um trabalho muito bem feito de estabilização de pH, né, repor tudo que foi retirado no procedimento de descoloração, e a cliente usar uma boa manutenção em casa, mas também funciona assim, tá? Mas, na minha opinião, eu sempre vou tonalizar. Então, independentemente se eu estou utilizando cores frias ou cores quentes, tá? Eu sempre utilizo para fazer as minhas tonalizações de 3 a 4 cores. Na maioria das vezes eu uso sempre 4 cores aí para fazer as tonalizações e eu vou explicar por que para vocês, tá bom? Lembrando aqui que sempre coloquem isso na cabeça. Cores quentes sempre vão neutralizar cores frias e cores frias sempre vão neutralizar cores quentes. A gente vai encontrar nas cores quentes, as bases são vermelho, o cobre, né, o amarelo, o laranja, né, aquele fundo de clareamento laranja, e o amarelo, são esses os fundos de clareamento. Quando a gente fala em morenas iluminadas, fala de loiros, nós vamos encontrar sempre, vamos trabalhar mais focados no amarelo, né, que são para as loiras, e vamos focar mais no amarelo alaranjado ou no laranja, né, para esses fundos de clareamento. Então, são eles que a gente precisa de focar mais, tá? Para fazer para realizar os procedimentos. E sempre pense da seguinte forma: quando você quer um resultado de cor para tonalizar, você pensa muito no fundo de clareamento que está ali, porque o resultado da cor
ele vai se basear, ele vai unir com o fundo de clareamento que você encontrou ali, tá? Então, assim, por isso que nunca você pode pegar uma cor simplesmente o desejo da sua cliente e colocar sobre aquele fundo de clareamento e esperar que a cor fique igual uma cor da tabela de cores, por exemplo, porque ela vai unir com a cor que está ali no fundo de clareamento. Então, precisa se pensar. Às vezes é inconcebível você colocar um verde em cima de Você vai fazer um retoque de raiz. A cliente ela tem um cabelo na altura de um castanho médio, e você colocar um castanho médio e uma quantidade de pigmento verde, às vezes, para a cabeça de um cabeleireiro, fica inconcebível. Mas é porque você vai neutralizar o fundo de clareamento que você está colocando ali para que esse vermelho no cabelo dela não apareça. Entendeu? É bem basicamente isso. Então, toda vez que você vai tonalizar e vai colocar um pigmento, você vai colocar o pigmento, mas se baseando no fundo de clareamento que você está encontrando. Tá bom? Então, como que eu escolho as cores para tonalizar? Eu uso a cor, eu sempre uso uma cor base, uma coloração base, tá? Na mesma altura de tom que eu quero, tá? Se eu quero, por exemplo, uma morena iluminada na altura de um 7, eu vou usar um pouquinho do 7.0, tá? Se eu quero um loiro na altura de 10, eu vou usar uma base, um pouco da base, na altura de um 10. Por que eu coloco um pouquinho de base? Uma quantidade sempre mínima, na proporção, na quantidade que eu faço mistura de 30 gramas, para mim é o suficiente para fazer uma tonalização, eu uso a base, por quê? Porque ela traz uma fixação maior, uma durabilidade maior para este cabelo, e esse cabelo ele volta com uma cor bem bonita. Então, ele traz essa fixação grande mesmo, a cor base. Mesmo que ela seja em uma quantidade muito pequena, ela traz para mim essa fixação e essa durabilidade na cor, que faz total diferença quando a cliente vem fazer um retoque, tá bom? Às vezes, também, tá? Já estava esquecendo disso, eu uso um tom acima da base. Por exemplo, eu estou numa altura de 1,8, vou tonalizar um cabelo na altura de 1,8, eu posso colocar um pouquinho do 9.0, tá bom? Mas na altura. A proporção, eu coloco 30% de base, tá? 30% de base para a quantidade total que eu vou usar de pigmento, tá bom? Então, eu uso 30% da cor base. E para loiros, para cores frias, no geral, tá? Nos tons frios, eu uso 30%. Tons quentes, eu vou utilizar 10% do total, tá? Dos pigmentos que eu utilizo. Normalmente, eu utilizo 30 gramas. Então, para base, para cores frias, 30%. E para cores quentes, eu utilizo 10%, tá bom? E a cor principal, que é aquela cor predominante, ela sempre vai estar em maior quantidade. Por quê? Porque é a cor que nós queremos que todo mundo veja primeiro. Então, essa cor, ela vai estar sempre em grande quantidade, tá? E ela tem que ser muito bem pensada, porque é a cor que a cliente, às vezes, chega como referência para você no salão, ou é a cor que vocês, sentadas no diagnóstico, decidiram juntas. Então, esta cor precisa de ser pensada, e ela sempre vai vir em maior quantidade. Para cabelos frios, eu uso 30%, 35% às vezes, tá? E para os cabelos quentes, eu uso 50% do total que eu vou utilizar, tá bom? Do total de 30 gramas, mais ou menos, de pigmento. Cor realce. Essa cor realce, ela é uma cor que ela vai dar uma intensidade para a cor principal. Ela precisa de ser pensada de uma forma como realçar, né? Já chama realce, realçar a cor principal. A gente falou de cor base, uma quantidade pequena, cor principal, e aquela cor que vai realçar, ela valoriza ainda mais a cor principal. Isso é bem interessante, é muito importante para saber. A cor realce, ela é colocada em pigmentos frios na proporção de 10%, em pigmentos quentes até 30%, essa cor, tá? Então, em pigmentos em cor frio, 10%, em pigmentos de cores quentes, ela vai realçar ainda mais a cor predominante, 10%. E, por último, a cor neutralização.
Por que cor neutralização? Tem que ter, né? Você precisa de neutralizar, às vezes, aquele fundo de clareamento para trazer a identidade de cor que a sua cliente deseja. Você precisa, às vezes, intensificar ainda mais esse fundo de clareamento para trazer o desejo da cliente, ou você precisa simplesmente suavizar o fundo de clareamento para trazer este desejo da sua cliente. Então, precisa de ser pensada em proporções que são uma quantidade, né, o suficiente para esses três procedimentos que a gente acabou de falar, que é de intensificar, neutralizar ou suavizar o fundo de clareamento.